Olá, eu sou o professor Omar, da equipe de Geografia, e nós vamos comentar com vocês hoje a prova da FAMERP. De maneira geral, a prova ela foi uma prova tranquila, no sentido em que ela foi abrangente, pegou as três partes do programa de Geografia, Geografia Geral, Geografia Regional do Mundo e Geografia do Brasil, com uma distribuição que vem se mantendo ao longo desse ano, com o predomínio de questões de Geografia Geral, foram 5 questões, 4 questões de Brasil e uma de Regional do Mundo, que sempre da parte do programa é a que tem a menor incidência. E essa única de Regional do Mundo foi inclusive uma questão ligada à atualidade, à política externa do governo Trump, se retirando do acordo nuclear com o Irã e eles pedindo para você assinalar a consequência dessa retirada dos Estados Unidos do acordo, que tipo de consequência isso traria para o país Irã. Então é uma questão, um assunto bem claro, bem tratado, e que dava para você chegar com a alternativa com uma certa tranquilidade. Outra coisa, a prova teve, das 10 questões, a equipe de Geografia considerou que pelo menos umas 8 delas, então a sua grande maioria, eram questões de complexidade de baixa para média. Então eram questões bem acessíveis e que estavam dentro do seu padrão de conhecimento da matéria. Mas 2 questões chamaram a atenção. São as questões que a equipe considerou um pouco mais complexa e mais difícil. Uma delas foi a questão 32, que ele falava sobre a projeção de Robinson. Embora ele tenha tratado no enunciado da questão, que era uma projeção conhecida, ela pode ser conhecida tecnicamente, ou seja, entre os cartógrafos, mas ela, em termos pedagógicos, em termos didáticos, ela não é a projeção mais usada. Em termos didáticos, principalmente em livros didáticos de geografia, as mais usadas são a de Peters e MacArthur. E a Robinson é exatamente uma projeção intermediária entre Peters e MacArthur. Aí você fala, mas como é que eu poderia chegar certo na resposta? Aí você tinha que dar uma olhada no mapa e perceberia que os meridianos eles estão na forma de elipse, enquanto os paralelos estão formando um ângulo reto. Então isso faria com que você pudesse chegar à resposta correta. Muito bem, a outra questão que chamou a atenção da equipe pelo seu grau de dificuldade, também por ser uma questão específica, foi a questão número 35, que era sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Mar. E aí ele pedia, Portugal pleiteava o aumento da sua plataforma continental, aliás, é um pleito que também o Brasil também faz, o aumento da sua plataforma continental, a chamada conhecida e famosa Amazônia Azul, e ele perguntava o que isso significava. Então você tinha que saber como essa convenção define plataforma continental. E ela define como sendo a área que avança sobre o mar, uma profundidade até 200 metros, e que o país tem jurisdição e soberania sobre o solo e subsolo e sobre a exploração dos recursos naturais contidos nesse solo e subsolo. Então era muito específico, porque pedia um conceito dentro da lei, dentro da convenção. Então nós consideramos essa questão também uma questão de complexidade mais alta. Mas tirando essas características, a prova foi totalmente acessível, questões de cartografia mexendo com escala, com domínios morfoclimáticos, o sertão brasileiro, análise de mapas, o protocolo de Cartagena, que é um dos protocolos mais famosos, da nova ordem mundial ambiental, e a questão sobre o ciclone, que foi a primeira questão da prova, uma questão também muito interessante. Você sabe que o ciclone ele se forma em regiões de baixa pressão e em águas oceânicas quentes. Isso faria com que você ficasse com 2 alternativas. Aí você tinha que descobrir em que hemisfério estava o ciclone. E o hemisfério você descobriria pelo sentido em que gira o ciclone. E aí você tinha que olhar, espero que você tenha lembrado da regrinha simples, você olha da periferia para o centro do ciclone, ou seja, da cauda dele para o olho. E aí você ia notar que ele girava no sentido anti-horário. E aí você ia descobrir que ele estava no hemisfério norte. Então, uma prova boa de geografia, uma prova misturando assuntos clássicos e atuais e bem acessível para boa parte dos alunos.